Olá, sejam muito bem-vindos ao dia 24 da quaresma. Deixa eu só assinar aqui só um pouquinho. Obrigada. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje foi um dia intenso e ainda tem mais eventos aqui do nosso trabalho em Torres. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá então para o dia 24 da quaresma. O desmantelar da ilusão, capítulo 4. A página é 327, para quem quer saber. Este não é um curso de autoajuda, mas justamente o oposto. Este curso afirmou repetidamente que não podes aprender por conta própria. Deixa eu só ver o volume. Que não podes aprender por conta própria. E que renunciar a ser teu próprio professor é a única maneira de aprender um novo currículo. Este curso não te exigirá nenhum tipo de esforço, não te dirá para abandonar teus vícios, nem fazer uma dieta ou jejuar. Nem mesmo te dirá para ser gentil. Não te diz para ser responsável, nem te repreende por tua irresponsabilidade. Não afirma que já foste mal e que podes tornar-te bom e seguires estes princípios. Não te atribui credibilidade nem culpa a nenhuma causa passada de tua depressão, ansiedade, mesquinhez, doença ou insanidade. Meramente te chama para a sanidade, pedindo-te que renuncies à ilusão em favor da verdade. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Você entende o que Jesus quer dizer com tudo isso? Ele está dizendo que simplesmente o que ele quer de nós é que a gente renuncie à ilusão em favor da verdade. Olha só, tão pouco, né? A igualdade para a qual este curso te chama não é uma igualdade de corpo nem de hábito. Não pede por monges nem clones. Não te pede que desista de nada além da ilusão, que é equivalente a desistir de nada. A igualdade para a qual este curso te chama não é uma igualdade de corpo nem de hábito. Não pede por monges nem clones. Antes de podermos prosseguir, deves tirar todas essas coisas de tua mente. Essas ideias não são insignificantes. Ideias são o fundamento do ser. Não pode ter uma ideia de bondade sem ter uma ideia de maldade. Não pode ter uma ideia de um estado ideal sem ter uma ideia de um estado que não é ideal. Não podes ter uma ideia que considera certa sem acreditar em uma ideia que possa ser errada. O ego tornou essas ideias necessárias, pois a ideia do ego era errada ou imprecisa. A única maneira de trazer essa impressão à luz era através do contraste. Atuar a partir da fundação imprecisa era construir sobre essa fundação. Construir uma estrutura sobre uma fundação que não a suportaria. Foi a insensatez que o ego fez da vida. A única maneira para que esse erro fosse visto como um erro era através da sua disfunção. Vocês entenderam o que ele está dizendo aqui? Que a gente só percebe que a ilusão é uma ilusão, que o erro é um erro através da disfunção, não funciona.
A gente precisa entender que não funciona. Não funciona do jeito do ego, não funciona. Nós precisamos fazer de acordo com o que nós somos, a unidade, o Cristo em nós. Porque senão não vai funcionar nunca. Essa é a verdade. Não funciona. O ego não funciona. Nada que é do ego funciona. Oi, gente, tudo bem? Oi, Grace. Oi, Fer. Oi, Michele. Tudo bem, meninas? Vamos lá. Atuar a partir de uma fundação imprecisa era construir sobre essa fundação. Construir uma estrutura sobre uma fundação que não suportaria foi a insensatez que o ego fez à vida. Então a gente criou toda a nossa vida em cima de algo insano, que é o sentimento de separação, e por isso não sustenta, e por isso não mantém, e por isso não tem sentido nenhum. Dá para entender? Por isso que eu digo para vocês, e esses são os mistérios de fé que a gente vai ver a partir de semana que vem em Pistis Sofia e nos evangelhos apócrifos, no evangelho de Maria Madalena, no evangelho de Felipe e nos outros evangelhos apócrifos, tá? Isso a gente vai ver nos evangelhos a partir de semana que vem. O que a gente vai ver? Que é insano tudo o que veio depois de Sofia. Que é insano tudo que veio depois da tua alma. Que até lá, até o corpo de Cristo, até o Cristo em ti, tudo é um só e é realidade. E depois daí, a dissolução e a redução que a gente foi tendo não tem sentido absolutamente nenhum. Então existe Deus, existe a consciência de Deus, que é Barbelô. Quando Deus, consciente de si mesmo e de tanto amor que ele sentiu, ele expandiu-se e emanou de si mesmo durante um sentimento de prazer orgástico, de muito amor incondicional, emanou infinitas centelhas de luz que somos nós, os filhos dele, e pegou todas essas centelhas e colocou em um lugar. E esse lugar onde nós estamos nesse momento em formato de centelha, de luz pura, branca, azul, perolada, bem clarinha, é o corpo de Cristo. E lá só tem nós dançando em formato de lemniscado, que é o formato de infinito, né? Formato de 8. Harmonia, paz, amor incondicional e alegria é o que nós somos. Tudo que vem depois disso é irreal, é ilusão e vem da ilusão e pode ser desfeito. E por isso que sempre a gente tem muito medo de perder, porque é ilusório. Então é natural do ego, ele sabe que é ilusório, então ele sabe que ele pode perder. Você está linda, obrigada. Também, né, trabalhando na praia a gente fica muito linda. Com esse cenário, então, mais ainda. Mas eu não tô lá no condomínio agora, eu saí de lá um pouco porque eu fiquei lá até agora. E depois eu retorno à noite. Aí vai ter churrasco, vai ter um monte de coisa. Vai ter o evento, né, para finalizar a pesca da Agápia, que foi um evento patrocinado pelo condomínio, né, e pela imobiliária. Então, à noite a gente retorna. Vamos lá. Deu para entender, ó, que atuar a partir da fundação imprecisa era construir sobre essa fundação. Então, tudo que a gente faz a partir do ego, a gente está construindo a partir dessa fundação ilusória que é o ego. Construir uma estrutura sobre uma fundação que não suportaria foi a insensatez que o ego fez da vida. A única maneira para que esse erro fosse visto como um erro era através da disfunção. E foi o que aconteceu, né? A única maneira de corrigir semelhante erro consiste em desmantelar a estrutura e recomeçar com uma fundação sobre a qual se possa construir.
Isso é o que fazemos. Retiramos a fundação da ilusão, o único erro que se tornou a base de tudo o que veio depois. Não podes cometer outro erro como esse, pois esse é o único erro. Acaso não faz sentido que o único erro possível seja o erro de não ser quem tu és? Podes desmantelar o ego e construir outro em seu lugar? Acaso construir outro em seu lugar foi isso que eventualmente aconteceu em indivíduos muito treinados, como por exemplo através do treinamento militar ou em casos de abuso grave, quando uma segunda personalidade egóica se desenvolve para salvar a primeira. Quando tem esses fortes traumas, que nem guerras, esses militares que passam por esse tipo de treinamento, que eles precisam desenvolver uma segunda personalidade inabalável, por exemplo, ou pessoas que passam por abusos graves, que acabam tendo uma personalidade totalmente diferente daquelas que eles tinham, como autodefesa, eles fazem com que exista uma segunda personalidade dentro daquela personalidade que já existia. Então, são pessoas que parecem muito fortes normalmente ou muito ausentes e, na verdade, eles só estão se protegendo de todos porque eles consideram todos ameaçadores. O ego também foi desmantelado e reconstruído ao longo do tempo, e isso foi considerado a ascensão e a queda de civilizações. Entretanto, como dissemos antes, a substituição da ilusão pela verdade é a única substituição que funcionará. Milagres são isso, tá? O que são milagres? Milagres é substituir a ilusão da doença pela verdade, que é a perfeição de Deus, como Ele te fez. Isso é um milagre. Para que nós possamos operar milagres, porque todos nós podemos operar milagres, a partir do conhecimento da verdade, que pode ser chamado de ponto zero, de momento de fusão com Deus, de fusão com o todo. Esse momento que você consegue silenciar a sua mente e entrar em fase com Deus, em amor, com o único intuito de ajudar o teu irmão, tu é capaz de operar milagres. O propósito verdadeiro deste tratado é impedir a substituição de ilusão por ilusão, ou de um ser egóico por outro. Isso aqui é o que eu digo para vocês, que é o que é feito. Olha só, gente, lembra dessas canetinhas? Eu achei uma lá em casa, essas que tem as... E aí eu coloquei no meio do meu livro, porque eu coloco os cristais para marcar a página que eu tô, e não dava para eu trazer todos os cristais. Mas vocês entenderam aqui o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o único propósito verdadeiro deste tratado é impedir a substituição de ilusão por ilusão, ou de um ser egóico por outro. Quando a gente trabalha com treinamento mental, só treinando a nossa mente, só modificando a nossa mente, a gente muda a forma de pensar e mudando só a nossa forma de pensar, a gente muda de um ego para outro, a gente muda de uma personalidade para outra, de um defeito para outro. Mas a gente não reinstala a programação divina original e nem volta para o corpo de Cristo, para a realidade, para a nossa real identidade como filhos de Deus que nós somos. Então, se eu fizer só um treinamento mental, se eu fizer só uma troca de pensamento de um para outro, vai resolver tua vida? Não vai. Você vai conseguir manifestar aquilo que você queria se você tem muito poder mental e muita fé que isso possa acontecer. Aí você pode conseguir, tá? Mas o objetivo desse curso não é que você consiga realizar os seus desejos do mundo, que você consiga tudo que você quer na matéria. Não é esse o objetivo desse curso.
O objetivo desse curso é que tu aprenda a amar como Jesus amou. É que você aprenda a amar de forma incondicional. E aprendendo a amar como Jesus amou significa que você precisa despertar a mesma consciência que ele tinha, porque senão você nunca vai conseguir. E a consciência que ele tinha e tem ainda é a consciência crística. E para isso você precisa passar pelo processo de cristificação, que é um processo que dissolve o teu ego e não troca de uma personalidade para outra. O que seria trocar de uma personalidade para outra? Seria assim, por exemplo, o que aconteceu comigo poderia ser considerado isso se não fosse levado em conta o amor incondicional que eu sinto. Por exemplo, a forma como eu agia, a forma como eu pensava, a forma como eu me relacionava com as pessoas, com o trabalho, era uma forma. Eu achava que eu só podia confiar em mim mesma e que eu tinha que fazer tudo o que eu pudesse para ter sucesso e para trabalhar e estudar. O importante era só trabalhar e estudar para ter sucesso na matéria, no mundo. Eu nem sabia que existia outro mundo. Entende? É uma coisa assim muito alienada, é um ser muito alienado. As pessoas que estudam, que trabalham ou que vivem no mundo de forma a entender e acreditar que só existe isso aqui, que só existe a matéria, que não é matéria, que é energia condensada, mas eu pensava assim e eu confiava em mim. Não que eu duvidasse de Deus ou não acreditasse em Deus, eu nem lembrava que Deus existia. Eu só confiava em mim, eu sabia que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que estudar para fazer, para ganhar dinheiro, para poder ter sucesso e tudo mais, e para mim isso era bem importante. Hoje eu trabalho, hoje eu estudo, mas hoje eu não confio em mim, eu confio em Deus. Deus me guia, Deus me orienta, Deus me traz intuição, Deus me protege no mundo, porque no mundo eu sou que nem uma criança de 1 aninho, eu preciso de proteção no mundo. Em verdade, eu não preciso de proteção, mas no mundo eu preciso de proteção. Ele me orienta, ele me guia, ele me traz intuição e é nele que eu confio. Ana, você faz tudo o que Deus pedir para tu fazer? Sim. Ah, e se Deus pedir para você matar alguém, você faz? Deus jamais pede para matar ninguém. Então aquilo lá que está na Bíblia, que Deus pediu para Abraão matar o filho dele, é mentira. Foi um obsessor que pediu para ele matar o filho dele. Jamais Deus pede isso. Ana, como tu sabe? Eu conheço o pensar e o sentir de Deus. Eu já disse para vocês que eu acessei a memória de Barbelô, que é essa memória de Deus antes de ele emanar centelhas. Eu fui lá, eu conheço essa memória. Eu conheço o pensar e o sentir de nosso Pai antes de ele nos fazer. Pela graça eu recebi o acesso a essa memória. E eu sei o que Deus pensa e sente. E sabendo que ele pensa e sente, não sobre tudo, mas sobre cada um de nós, eu sei, ele sente amor incondicional de forma igual por tudo e todos o tempo todo. Ele jamais pediria para um matar o outro. Jamais Deus faria algo assim. Deus não fez um filho para o outro matar. Entende? Não é Deus. Se algum dia você dizer, ai, Deus quer que eu prejudique tal pessoa porque ela me prejudicou, Deus vai fazer com que eu ganhe a guerra e o outro perca, gente, isso não é Deus. Deus não tem filho preferido. Ele ama todos igualmente, mesmo os mais desmemoriados. Quem são os mais desmemoriados? Aqueles que cometem crimes, que cometem injustiças no mundo.
agressões, abusos, roubos, traições. Esses estão mais desmemoriados. Esses que nem eu, que antes pensava que o mundo era trabalhar, estudar e só isso. E que tudo dependia só de mim. Até que um dia eu vi que aquilo não me fazia feliz. E aí eu larguei para Deus e eu disse, Deus, do meu jeito não deu certo, faz do teu. Alguma coisa errada tem aqui. Eu trabalhei honestamente, eu me dediquei profundamente ao trabalho, aos estudos, e eu não estou feliz e nem tenho o sucesso que eu gostaria. E aí ele começou a fazer do jeito dele, e aí foi tudo, minha vida foi rolando morro abaixo. Porque eu precisava dissolver tudo aquilo que eu acreditava que era importante, que era trabalho, dinheiro, estudo, sucesso, reconhecimento. Tudo isso é ilusório. A gente não precisa de nada disso. Ai, Ana, mas não precisa de nada disso. Sim, mas a gente recebe tudo isso quando a gente vê que isso não tem importância. Quando a gente percebe que o que realmente é importante é amar como Deus amou, amar como Jesus amou. Porque mesmo que os nossos irmãos não nos amem, a gente ama. E amar é dizer não, e amar é dar limite, e amar é dizer sim, e amar é ajudar, e amar é autorizar, e amar é não julgar. Independentemente de qualquer pessoa que te peça ajuda, é tu ajudar. Se a pessoa te pediu ajuda, é o próprio Cristo te pedindo ajuda. Se você pode fazer, você faça. Nem todos vêm. Desculpa que eu tô tomando água com gás. Aí tem um gás que ele evapora, né? Você sabe, né? A 18 graus ele já evapora. Se eu não me engano, são 18 ou 28 graus, não sei, 28 graus acho que é. Um gás evapora. Aí ele tem que sair do corpo. Mas o que eu queria dizer para vocês é isso. Não é trocar uma personalidade humana por uma personalidade crística ou divina. Fingir que tu mudou de personalidade, é trocar um ego pelo outro, não é. É acessar a consciência divina original e manifestar a partir de cima. É aquilo lá que eles me pediram nos registros acásticos, vocês lembram? Receber dos céus para emanar na terra. É isso. E a gente vai ficando cada vez mais bonita, cada vez mais magnética, cada vez com mais sucesso em todas as áreas da vida. E é isso que vai acontecendo com a gente quando a gente recebe dos céus para emanar na terra. Porque aí a gente faz a vontade de Deus para a nossa vida e não mais a nossa. E aí as coisas têm sentido, as coisas têm plenitude, têm alegria. O processo é muito alegre. O processo é muito alegre. Tu sabe que tu tá num vórtice de energia para chegar onde tu sente que deve chegar. No carro que tu sente que tu deve ter, na casa que tu sente que deve ter, no trabalho que tu sente que deve ter, no corpo que tu sente que deve ter. E mesmo que você ainda não esteja lá, é tão alegre o processo, é tão feliz, você fica tão feliz de poder estar no processo que não tem preço. Não tem absolutamente preço. Entende? É de outro nível que se fala, em outro patamar que a gente conversa. É de cima para baixo, é de Deus para você. É o que Deus quer se experimentar através de você. Não é o que você deseja do seu ego, que daqui uma semana tu já quer outra coisa, daqui um ano tu já quer outra coisa. É a vontade de Deus, é plenitude o tempo todo. Mesmo que você mude a vida
Sempre tudo que você fizer vai ser feito naquele momento com plenitude de coração. Todos os seus relacionamentos vão ser feitos com plenitude de coração. Cada pessoa que tocar no seu caminho vai ser um pouco melhor, porque conviveu alguns minutos com você. Porque a mensagem que você traz é de amor, é de alegria, é de Deus, é de irmandade, é de plenitude. Você é amor. E sempre que você pensar, sentir e agir em oposição ao amor, você terá como resultado dor e sofrimento. Sempre que você quiser passar a perna em alguém, sempre que você falar mal de alguém, sempre que você quiser prejudicar alguém, sempre que você fizer qualquer coisa contra qualquer um dos filhos de Deus, ou contra você mesmo, você terá como resultado dor e sofrimento. E não porque Deus castiga, mas porque você está no oposto da realidade, você está no oposto do amor, você está no oposto do que você é e do que Deus é. E aí isso te traz dor e sofrimento. É natural que ao ir para o antinatural, que é contra o amor, contra a tua real identidade, você receba as consequências disso para que você volte o rumo, para que você volte pro amor, que é o que você é. Então foi a forma que a divindade escolheu de organizar isso, para que todos pudessem voltar para casa, que eles percebessem que por aqui dói, não está certo, deixa eu ir pelo caminho do amor. Mas infelizmente a grande maioria não sabe que dá para escolher o caminho do amor. As pessoas acham que só chega a Deus através da dor, do sofrimento, do jejum, da oração de pedido, de como você sendo pobre, pequeno pecador, implorando alguma coisa para Deus, sem saber que você tem Deus dentro de você e é capaz de realizar tudo que você quiser. Entende? O treinamento deste curso, embora gentil em sua natureza, lembra que eu sempre disse para vocês que o projeto Divino da Graça, que é o projeto de iluminação planetária através do amor e da gentileza, ele é um projeto que não é através de karma, dor e sofrimento, de pagar a dívida em sofrimento, é um processo de amor e gentileza. Tá aqui, ó. O treinamento deste curso, embora gentil em sua natureza, tem sido grande, tão grande quanto qualquer treinamento militar, tão grande quanto qualquer trauma emocional que tenha deixado alguém em um estado de vazio. Esse é, em efeito, o estado em que te encontras agora. É como se a gente tivesse despido de nós mesmos. A gente já não sabe mais quem a gente é. E eu sei que vocês estão assim porque eu converso com vocês lá no grupo do WhatsApp e pessoalmente, vocês me mandam mensagens quase todo dia. E eu sei que vocês estão nesse estado. Eu só digo para vocês, é exatamente assim. Só continua. Você está no caminho certo. Dissolver o ego dói. E é exatamente assim, porque você começa a olhar para toda a sua vida e ver, meu Deus, a minha vida sempre foi uma desgraça. Ou eu sempre sabotei os meus relacionamentos. Eu sou a pessoa que sempre trouxe discórdia para minha casa. Eu sou a pessoa que sempre trouxe problemas para minha casa. Eu sou a pessoa que sempre tive problemas e precisei ajuda na minha casa, entende? Se você pensa assim, se você entrou em contato com essa consciência, é porque chegou a hora de mudar isso, de curar isso. Não é para você ficar triste ou em depressão, achando, sempre foi assim. Algumas pessoas vêm a mim, parece que elas querem assim que, então, Ana, eu quero que tu faça um milagre na minha vida e tu cure tudo e eu fique rica e arranje um namorado e não sei o quê.
E você não percebe que isso não é um desejo do teu eu superior, isso não está vindo de cima para baixo, isso está vindo do teu ego. Do teu ego. Eu jamais vou fazer qualquer coisa que teu ego deseje. Jamais. Eu não sou escrava de ego nenhum, nem do meu, nem do teu. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui para que você desperte a consciência crística. A consciência ligada a Deus, a consciência ligada ao todo, a tua real identidade divina. E aí, naturalmente, a tua vida vai sendo apresentada a ti e vai vir sozinho para ti os milagres. Entende a diferença? Não é alguém externo vindo e resolvendo para mim. Não que eu não faça milagres, tá? Todos os dias, como eu disse, vocês estão aqui recebendo milagres. Uns manifestam, outros não. Os que não manifestam porque tem crenças que impedem essa manifestação. Só por isso. Todos recebem. Os que manifestam porque não tem mais crenças. Mais crenças do tipo, não vai dar certo, isso aí não é nada, tem que resolver minha vida. Jesus tem que resolver minha vida. Tem que ser meu escravo, tem que fazer o que eu quero, o que eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando eu estava no processo, eu fiquei num processo tão abnegado, gente, mas tão abnegado, que sim, eu ficava triste porque não se resolvia nunca. Mas ao mesmo tempo, eu estava num estado assim, tipo de apatia. Essa é a palavra, eu ficava meio apática. Eu não ficava exigindo nada de Jesus, muito pelo contrário, sempre tive muito respeito por ele. Eu jamais pediria para ele fazer as minhas vontades. Jamais. E até na ressonância, sempre que eu fiz um pedido na ressonância, eu sempre fiz o pedido. Agora não dá mais para fazer pedido, né? Mas antes eu fazia os pedidos e eu dizia, mas que não seja realizado se essa não for a tua vontade. E não foi realizado quase nada que eu pedi na ressonância. Aí você vai dizer, mas então a ressonância não funcionou? Ela funcionou, porque eu pedi para não realizar os pedidos que não fossem a vontade de Deus. Ou seja, todos os meus pedidos enquanto eu estava no ego não eram a vontade de Deus. Só que se você fazer uma oração assim e pedir isso para Deus, você tem que aceitar que não vai ser feita a tua vontade e sim a dele. E que mesmo que seja difícil por alguns momentos o caminho, doloroso, tá com pouca bateria. Você vai conseguir expressar o que você precisa expressar aqui, que é o amor. E quando você expressar o amor, toda a tua vida se resolve. Porque nada mais te afeta. E não mudou nada externamente. Você continua endividado, você continua doente, você continua tudo igual. Só que por dentro mudou tudo. E aí, quando mudou realmente tudo por dentro, por fora você se cura, por fora você resolve a sua questão financeira, por fora materializa a beleza, o magnetismo, a gentileza. Tudo vai se manifestando, porque você mudou por dentro. Então não existe esse negócio de ter mudado por dentro, não ter mudado por fora, porque não mudou ainda por dentro. Confia em mim. Não mudou. Eu queria te dizer que mudou, que tá tudo certo. Se não mudou fora, se ainda te dói as coisas de fora, é porque não mudou. Tá? Um primeiro momento que vai acontecer é que não vai te doer mais nada que tem fora. Aí nesse momento que não dói mais nada do que tem fora, o que tem fora se resolve. Isso é soltar. Soltar é quando não te dói mais as dívidas e os cobradores te cobrando. E aí você solta e aí as dívidas são pagas. Entende? É assim. O soltar não é como ensina. O soltar é exatamente isso que eu acabei de dizer. Eu repito.
E voltarei a repetir outras vezes que o ser egóico já não está contigo. Se reconheces isso totalmente ou não, não importa. Fazer. Não importa. Um curso de amor realizou isso. Agora tens diante de ti a escolha para fazer uma entre duas coisas: seguir em direção ao amor ou ao medo. Essa é a escolha que a gente se põe a cada segundo da nossa vida. Eu faço isso por amor ou por medo? Você vai precisar escolher se vai fazer por amor ou continuar com medo. E o medo é o ego, sempre. O amor é o Cristo. Te dá segurança, te traz paz. O resultado é sempre bom para todos os envolvidos no final. Se avanças com o medo, erigirás um novo ser egóico. Um ser egóico que talvez pareça superior ao velho, mas que ainda assim é um ser egóico. Se avanças com amor, chegarás a conhecer teu ser crístico. Então, essa é a escolha que está diante de ti neste dia. Será pelo amor ou pelo medo? Se for pelo medo, você vai erguer um outro ser egóico, mais poderoso ainda do que aquele que você tinha. Mais poderoso no sentido de que mais se sentindo separado do que antes. E se você escolhe o amor, todos os teus pensamentos, sentimentos e ações voltados para o amor, você chegará a conhecer o seu ser crístico. E eu acho que vale a pena a gente tentar. Quando eu soube que existia isso, quando eu soube que existia iluminação espiritual, eu soube naquele momento e eu vim para isso. Eu vim para isso. Aconteça o que acontecer, eu vim para isso. E eu só vou parar quando eu chegar. E quando eu cheguei, eu nunca mais parei, né? Porque não existe parar. Então é sobre isso, é sobre amor que a gente fala aqui, é sobre a tua real identidade no amor e na gentileza, é sobre despertar o Cristo em ti para que tu consiga manifestar o amor e a gentileza. E essa gentileza não é bem como é descrita no mundo, como é percebida no mundo. Você vai ver que a gentileza de Deus, ela é em outro nível de consciência. Ela tem outra conotação. Como tudo que é do Cristo tem outra conotação. Por isso que a gente pode ler a Bíblia quantas vezes for. Enquanto tu tiver um ego, tu nunca vai entender nada. Só vai entender a Bíblia quando tu lê ela e sentar para meditar e pedir um entendimento daquele parágrafo. Aí você vai aprender a Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia. Não serve de nada você decorar isso, decorar aquilo, e sentir isso e sentir aquilo em relação à Bíblia. Para receber o real sentido do que está escrito na Bíblia, como em qualquer livro que Cristo nos trouxe, que a consciência crística nos trouxe, ele precisa de receber no silêncio, em meditação, o entendimento. Tu precisa sentir com todo o teu ser que aquilo é assim e entender o que é assim, ou, por exemplo, o que é dar a outra face. Eu deixar todo mundo me bater? O que é dar outra face? Nunca foi isso. Nunca foi sobre isso. Dar a outra face é você não se reduzir em frequência e vibração ao teu irmão.
E é também amar incondicionalmente o teu irmão. E quando tu dá outra face para ele, ele devolve amor. Porque você dá amor e o que você dá, você recebe. Então é muito além daquilo que está escrito nas palavras. Até das que eu estou falando agora. Palavras são símbolos de símbolos, então dentro do que dá para falar, a gente fala, mas a consciência crística é um sentir, não existem palavras para descrever. O que é o amor incondicional? Não é o que vocês pensam. O amor incondicional não é o que vocês pensam. O amor incondicional é saber que você é um com Deus, com tudo e com todos o tempo todo. Então, se você é Deus e você é tudo e todos o tempo todo, não tem nem o que perdoar. Você vai amar naturalmente, incondicionalmente, porque Deus é amor. E se você sabe que você é Deus, se você sente como Deus, você sente esse amor incondicional. E isso é inabalável e é sem restrição. E eu sei que vocês têm um pouco de medo disso. Mas essa é a maior segurança que pode existir no mundo, saber quem você é. Você não sente mais medo de absolutamente nada. Foi aquilo que o professor Hélio Couto disse, né? O que pode afetar um Buda? O que pode afetar um Buda? Nada. Ele sabe que ele é Deus, ele sabe que ele é tu, ele sabe que ele é tudo e todos o tempo todo. Se ele quiser, ele muda a forma como o outro trata ele na hora. Isso é consciência crística, saber que você é tudo e todos o tempo todo em amor. Amo vocês. Amanhã eu venho cedinho pra gente fazer a live, tá? Quer dizer, amanhã é domingo. Amanhã eu venho depois do café da manhã, então, tá? Amanhã eu venho depois do café da manhã. Vou tomar um café da manhã aqui no hotel. Depois eu vou fazer a live pra vocês. Depois eu vou trabalhar mais um pouquinho, tá? Um beijo. Até amanhã.